Se a roça não planta, a cidade não janta. Se o campo não colhe, a cidade não come. A sociedade brasileira tem uma dívida histórica com os cidadãos descendentes daqueles que vieram escravizados para o Brasil. Uma dívida histórica deve até ser indenizada financeiramente. Atualmente existe um silêncio sobre aquelas pessoas que trabalham a terra, os trabalhadores rurais, as pessoas simples do interior, aqueles que lavram a terra, que têm uma relação profunda, não só de comércio, mas de vida e morte, de raiz histórica. O livro que eu vou apresentar para você trata desta relação do indivíduo com a terra aonde ele mora, aonde ele vive, aonde seus ancestrais nasceram e cresceram. Trata da religiosidade destas pessoas, trata da relação afetiva profunda entre duas irmãs. Falo de Torto Arado, do escritor Itamar Vieira Júnior. Olá, sou Cristiane Azevedo e este é o canal Leitura de Abelha. Considerado um dos livros mais importantes da literatura brasileira da atualidade, Torto Arado foi publicado inicialmente em Portugal no ano de 2018. Lá ele recebeu o prêmio Leia. Aqui no Brasil ele também foi premiado com o Jabuti e o Oceanos. Foi e ainda é muito comentado por todos os críticos literários e demais autoridades no assunto. Itamar Vieira Júnior é geógrafo do INCRA. Escreveu a sua obra baseado em tudo que ele viveu na Chapada Diamantina ao estudar, ao elaborar a sua tese de doutorado. Este livro aborda a vida precária dos trabalhadores rurais quilombolas residentes na Chapada Diamantina, na fazenda Água Negra. Pela primeira vez em minha vida de leitora, eu me senti realmente representada numa obra. Não só eu, mas como muitas outras pessoas queridas passaram pela minha vida. Ao ler Torto Arado, eu reconheci, eu praticamente ouvi as vozes de pessoas que marcaram a minha infância, a minha adolescência. Ouvi a minha bisavó com suas histórias, meus avós, mães e pais de amigos queridos. Eu vi meu pai, tantas pessoas do interior, mas eu me vi identificada ali, acima de tudo, pela relação profunda estabelecida pelas duas irmãs. O livro vai narrar a história de Belonísia e Bibiana, que vivem nesta fazenda Água Negra. Ele é narrado em primeira pessoa e é dividido em três partes. A primeira delas é chamada Fio de Corte e é narrada por Bibiana. A segunda é narrada por Belonísia e se chama Torto Arado. E a terceira se chama Rio de Sangue e é narrada por Santa Rita Pescadeira. Bibiana e Belonísia são duas irmãs que vivem na fazenda Água Negra, na Chapada Diamantina. Lá, desde muito pequena, elas entendem, elas estabelecem uma relação muito profunda entre elas mesmas e com a natureza. Entendem os animais, a terra, as plantas, como se elas fizessem parte daquele próprio ecossistema. Ao mesmo tempo, desde muito pequenas, elas aprendem a trabalhar na terra, a exercer o trabalho rural, a semear, a colher, a saber o tempo de colher. Elas são criadas pelo seu pai, Zeca Chapéu Grande, sua mãe e sua avó. Quando são pequenas, elas sofrem um acidente com uma faca misteriosa que a sua avó mantém escondida dentro de uma mala embaixo da cama. Esse acidente, esse trauma vai acompanhar as duas durante toda a narrativa
narrativa até o fim do livro. Zeca Chapéu Grande, além de pai das meninas, trabalhador rural, ele é o líder espiritual daquela comunidade. Ele é o que comanda, o que lidera todas as festas e celebrações do Jaré. O que é o Jaré? É uma religião de matriz africana que mistura várias outras religiões. O catolicismo rural, o candomblé, a umbanda, até mesmo o kardecismo. Essa religião é praticada somente na Chapada Diamantina. A Chapada Diamantina é uma região no interior da Bahia. Em meados do século XIX, teve o auge da sua ocupação. Lá, além das comunidades indígenas que já viviam lá, eles receberam trabalhadores escravizados que vieram do Recôncavo Baiano e de Minas Gerais, que praticavam a mineração e praticavam o catolicismo rural. A conjunção dessas pessoas e dessas religiões vai surgir, vai fazer nascer o Jaré. Por quê? Porque o trabalho da mineração, ele é muito diferente do que o trabalho rural. Quem trabalha com a mineração conta muito mais com a sorte do que com os desígnios da natureza. Há casos de muitas pessoas que venderam tudo para arriscar a sorte na mineração e encontrar o diamante que vai enriquecer. E há muitas pessoas que enlouqueceram, porque perderam tudo e não acharam diamante algum. É lá na Chapada Diamantina, é lá na Fazenda Água Negra, essa religião, o Jaré, que Zeca Chapéu Grande é o líder. Ele não só cura os males espirituais, como ele também cura os males corporais, porque estas regiões não têm acesso a medicamento, a médicos, são regiões de situação muito precária. Então aonde eles vão se curar? Com seus líderes religiosos. Naquele caso é Zeca Chapéu Grande. Teremos inúmeras situações em que ele vai receber pessoas que ele vai tratar. Muito bem, a religiosidade, ela vai permear o livro todo. Nesse contexto, o Jaré ajudou muito estas pessoas, porque a religiosidade, a espiritualidade é aquilo que fortalece cada cidadão com os seus banhos, suas ervas, suas rezas. O Jaré fortalecia, curava, salvava estas pessoas. Além disso, as festas do Jaré marcavam também a mudança do tempo, as datas comemorativas. Marcava também um sinal de pertencimento. Aos poucos, aquelas pessoas que vinham de lugares diferentes, histórias diferentes, se sentiam membros daquela comunidade. E o laço que as uniam era as celebrações do Jaré. Foi o Jaré que permitiu a estes trabalhadores que encontrassem forças para vencer toda essa realidade sofrida de sofrimento, de exploração e de dificuldades. Ana e Belonícia, assim como todas as pessoas da Fazenda Água Negra, sabiam cultivar a terra, trabalhar a terra. Ali elas plantavam feijão, batata doce, abóbora, maxixe, jatobá, mandioca. Porém, apesar delas se sentirem parte daquela terra, saber trabalhar aquela terra, não lhes pertenciam. Eles não podiam nem construir uma casa de tijolo, ou seja, uma casa de alvenaria. Suas casas tinham que ser de barro, porque a terra não era deles. Tudo que eles plantavam, eles tinham que devolver para o patrão. E se quisessem algo mais, eles podiam plantar nas horas vagas no quintal da sua casa. E lembrem-se, eles trabalhavam de domingo a domingo, de sol a sol. Tudo, toda
toda a sua produção, parte dela tinha que ser devolvida para o patrão. No começo da narrativa, Bibiana e Belonísia são crianças. No final da história, elas estão adultas, marcadas pelo sofrimento, marcadas pela terra, marcadas pela sua história. A história, a narrativa, ela não determina em que tempo que ela acontece. E o que é assustador, ela pode ser lida como se a história tivesse acontecendo agora. Porque a situação de Bibiana e Belonísia e de todos os trabalhadores daquela fazenda não é muito diferente de muitos trabalhadores rurais brasileiros. Muitos trabalham de sol a sol, não têm seus direitos respeitados, vivem em situações análogas à de escravidão, trabalham desde muito pequenos e às vezes para conseguir uma aposentadoria precisa provar suas mãos calejadas, seus braços e pernas cansados, toda a sua história na roça não é suficiente para provar que eles trabalharam. Muitos precisam de testemunhas para dizer que sim, eles trabalharam em determinada propriedade. Esta foi uma das coisas que mais me marcou nesse livro, que fez me lembrar de muitas pessoas da minha terra natal, que passaram por isso e que ainda passam. Assim como o tempo avança e modifica a paisagem da fazenda Água Negra, com as chuvas, com as enchentes, com as secas, as mudanças de plantação, assim também vai acontecendo com os nossos personagens. Assim vai acontecendo com a consciência de Bibiana e de Belonísia. Assim vai acontecendo com aquelas pessoas daquela comunidade, a sua consciência sobre seus direitos ali sobre aquela terra. Santa Rita Pescadeira é uma encantada do Jaré. Terceira parte, que é narrada por Santa Rita Pescadeira, a gente fica se perguntando quem é Santa Rita Pescadeira e a gente descobre que ela é uma encantada do Jaré. Em uma das suas entrevistas, Itamar Vieira Júnior disse que em suas pesquisas, quando ele perguntava sobre Santa Rita Pescadeira, as pessoas se lembravam dela, mas não lembravam de seus pontos, seus cantos, como que era a sua coreografia, como que ela dançava no Jaré. E quando ele perguntava, e quem recebia Santa Rita Pescadeira? As pessoas, quando lembravam, diziam, essa pessoa já morreu. Itamar Vieira Júnior, ao colocar a voz na boca de Santa Rita Pescadeira, ele quis também mostrar a nossa cultura que vai se perdendo nessa sociedade cosmopolita, onde as pessoas acabam ficando tão iguais, abandonando suas culturas de origem, suas histórias, suas raízes. É muito interessante também nesta obra perceber as vozes femininas, porque todas essas vozes precisam lutar para serem donas do seu corpo, da sua terra, do seu espaço. Ler Torto Arado é um resgate dos mais simples, a história de quem não tem voz. E atualmente a literatura contemporânea brasileira quase não contempla a história dos trabalhadores rurais, a história de quem põe o alimento na sua mesa. Esses trabalhadores que estão sendo sufocados pela plantação da soja, da cana, por estas monoculturas, simplesmente destroem a terra. Eu repito, se a roça não planta, a cidade não janta. Com essa resenha, eu quero fazer uma homenagem a todos esses trabalhadores rurais, principalmente aqueles que passaram pela minha vida. Eu convido você a ler Torto Arado, a mergulhar nessa história belíssima de Bibiana e Belonísia, a se encantar com os encantados e a entrar na luta pelos direitos dos trabalhadores, especialmente daqueles que estão nas terras lutando pelas melhorias na terra. Eu espero você semana que vem com mais uma resenha Leitura de Abelha. Até lá!
Omegê, ele é chefe de aldeia, e ele é dono dos orixá. E os anjos no céu estão louvando o Omegê.